Deixa eu ver se eu consigo formular alguma coisa. Quando eu começo a ter alguma atividade, essa atividade não tem nada a ver com o nível. Eu fiz a Faculdade Nacional de Filosofia e fiz, ao mesmo tempo, a Faculdade de Direito. E, na prática, eu fui me envolvendo com a Faculdade de Filosofia. Eu tive muitas atividades relacionadas a isso. Enquanto que a Faculdade de Direito, eu me formei. Quando eu fui procurar trabalho, não encontrei imediatamente. E ficou claro para mim o que eu tinha aprendido na Faculdade de Direito, tinha me tornado uma pessoa com elementos que um sujeito comum que fazia a Faculdade de Filosofia não tinha. Eu tinha os elementos que a Faculdade de Direito tinha me dado. Isso foi importante para as atividades que eu fui tendo. Para mim é difícil sintetizar coisas de trabalho pela quantidade de coisas que eu fui metendo. Então, eu tive atividade do Movimento de Educação de Base, da Universidade de Brasília, do Sindicato dos Editores. E aí, há um momento em que eu me relaciono com o Noemi, que eu conheci. A gente praticamente se formou no mesmo ano, embora ela fizesse curso diferente. E aí, houve um determinado momento em que uma casa do livro, chamada Casa do Livro Eldorado, que funcionava no Rio de Janeiro, era era famosa. O sujeito tinha, além do que tinha no Rio, ele tinha feito uma filial em Brasília. E nessa filial, a Noemi foi começar a trabalhar com ele. É assim que a coisa toda começa. Porque da mesma forma que começou assim, ele chega um dia e diz assim, não, eu vou acabar, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu vou acabar. Foi uma situação muito desagradável, ele se apertou, que era impossível simplesmente fazer dessa forma, porque estava todo o envolvimento. Aquilo que tinha sido construído não era simplesmente jogar fora porque ele não quer mais. Aí se acertou que a Noemi compraria as condições da Casa do Livro. É assim que começa tudo. E aí começa a Casa do Livro, com todas as suas situações. Eu, inicialmente, tinha muitas outras atividades, não tive uma atividade de presença na Casa do Livro inicialmente. Para se ter uma ideia de como isso acabou funcionando, um sujeito que a gente chama de Sérgio. É sempre um prazer, na verdade uma super honra falar do Wilson Hargreaves, o Hargreaves, como a gente conhece. O Hargreaves foi dono da melhor livraria dessa cidade, que essa cidade já teve, que a gente pensar na Casa do Livro dá muita saudade. Eu me tornei próximo do Hargreaves um pouco na fase, infelizmente, até na fase final da livraria. Eu me aproximei dele porque eu fui pautado para fazer um perfil e por isso entrevistei ele longamente. Já o conhecia, claro, como eu era consumidor de livros na Casa do Livro, mas tive a chance de ouvi-lo falar sobre a própria vida, ouvi-lo falar sobre o negócio do livro, sobre a paixão dele pelos livros. Eu acho que eu escrevi em algum lugar, ou alguém deu um título, que a Casa do Livro era um lugar de danação, né? Enfim, claro, um título literário, digamos. E, de fato, era um lugar em que a gente chegava e era meio encantado, assim, pela disposição dos livros, pela presença do Wilson discretamente. Ele, às vezes, se aproximava e ficava sondando, sem nunca incomodar, na verdade. E se ele estabelecia uma conversa, era sempre uma conversa bastante amigável e levava sempre a gente a comprar alguma coisa, o que era muito bom. Nunca
a gente nunca se arrependia das dicas, dos achados, né? E ele me presenteou depois que a Casa do Livro fechou as portas com um livro que eu tenho lindo aqui de imagens do Mário de Andrade. Me presenteou sobretudo com uma amizade longeva. Eu estou devendo para ele, estou devendo para você, Hargreaves, um café que a gente fica O adiando. Sérgio ficou impressionado com todas essas coisas e teve um momento que ele fez ele relacionou coisas que estavam ligadas à Casa do Livro e que ele foi juntando. E essa junção que você simplesmente simplifica da seguinte forma: Festa do Livro Português, Festa do Livro Espanhol, exposição de livros da Academic Press, fornecimento de livros para organizar um acervo de obras brasileiras do Japão, autores que se relacionaram com a Casa do Livro. Aí há um que ficou, que quando se relacionou com a gente, ele nem era conhecido. Tanto assim que quando a gente fez o lançamento do livro dele, a gente vendeu 7 livros. Ele era casado, e aí a primeira mulher dele tinha toda uma relação das coisas que podiam ser importantes. Isso é um relato absolutamente fantástico. Você tem outros que ficaram famosos por outras coisas. Amir Klink, Sérgio Cabral, Lídia Jorge, Darcy Ribeiro, Elsa de Queiroz, Cardoso Pires, Ana Maria Machado, Rui Castro, Haroldo Maranhão, Fotografia de Fernando Pessoa, Luiz Gutenberg, Fernando Sabino, Cláudio Jorge Amado. Os problemas com Jorge Amado foram curiosíssimos. E episódios muito curiosos, que são, não só eles ficaram guardados por nós, mas eram significados, tanto assim que há um episódio com um diplomata do México, que ele dá uma definição fantástica. Ele chegou, parou em frente à livraria e pensou: agora eu já tenho onde respirar. Essa definição de uma livraria, onde é o lugar que a pessoa pode respirar, ele ficou muito tempo com a gente. Eu acho que com isso você tem uma ideia de como se desenvolveu a academia. Eu entrei depois disso. Houve um determinado momento que as coisas que eu estava fazendo entraram numa certa dificuldade e eu comecei a me movimentar na livraria. E não parou mais. Então, aquilo, o que é o objetivo do sujeito na vida? Se ele for definir pelas coisas que forem acontecendo, você vai ter determinada resposta. Se não, foi o seu interesse por determinadas coisas, e não importa se num determinado momento você foi tratar disso, foi tratar daquilo, há uma relação geral muito próxima disso. Há caminhos que nem sempre são pré-definidos na vida das pessoas. Se eu tivesse sido aceito quando procurei um determinado trabalho, o meu caminho seria outro. Como eu não fui aceito, fui fazendo outras coisas. E isso acontece com todas as pessoas. É juntando as experiências de cada um que você vai, no fundo, ter uma noção melhor do que foi aquele sujeito. Você tem, por exemplo, uma coisa que é importante, que você tem documentos aí, que é o seguinte: você tinha uma livraria, por que essa livraria acaba? E quando ela acaba, o que ocorre com as coisas que a livraria fazia, com as pessoas que a livraria tinha tido contato, como que essas coisas se desenvolvem.
há um elemento que não pode ser esquecido, que é uma definição, a palavra não é essa, um encaminhamento de personagens que eram pessoas que tinham se interessado pela leitura das coisas que a Casa do Livro tinha. Ao fazer isso, eles tomam conhecimento que a Casa do Livro está em crise e que vai acabar e que não tem solução. Eles, então, fazem uma coisa absolutamente notável, que eu acho que é alguma coisa que é importante para você, que é considerar que um grupo de pessoas cuja relação com esse assunto é porque tinham frequentado a Casa do Livro, conheciam a Casa do Livro, e dizer o seguinte: nós vamos fazer o possível para isso não ocorrer dessa forma. É aí que vem o encaminhamento de tentar cumprir as obrigações da Casa do Livro, tentar pagar coisas. E isso foi feito alguns meses com muita qualidade. E há um relato muito claro disso, em que as coisas que estavam ocorrendo tinham sensibilizado as pessoas e, de repente, um dizia: eu quero participar disso e vou dar R$ 100. O outro dizia: eu vou dar 200. O outro dizia: eu vou dar 500. O outro dizia assim: eu vou dar 5.000. E deram. Isso, para mim, é talvez a coisa mais significativa. Se eu tivesse que fazer uma distinção, eu acho que com isso você tem alguma ideia sobre a Casa do Livro. Eu conheci Saramago quando ele não era absolutamente conhecido. Simplesmente tinha sido lançado livros dele em Portugal. E o livro de Portugal veio para o Brasil. Eu me lembro que eu recebi os 2 livros dele, não sabia exatamente qual que eu ia ler primeiro, e comecei a ler os 2 e resolvi, e não parei mais de ler o Saramago. Eu conheço toda a obra do Saramago e todas as circunstâncias complicadas da vida. Isso é só um exemplo. O que você pode sintetizar da sua relação com Darcy Ribeiro? Eu fui aluno do Darcy Ribeiro na Faculdade de Filosofia. E depois o mundo fez a gente se relacionar por outras coisas. Quer dar tchau? Não.